O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 94º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, sobre direito penal, sobre processo penal, sobre segurança pública e matérias afins. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse ambiente virtual, ainda virtual, na companhia da queridíssima amiga Juni Cirino dos Santos, que vai dar um alô para a galera. Muito bem, olá para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Sempre uma felicidade enorme voltar a gravar o podcast. A gente passou aí umas semanas sem gravar por questões, né, já tinham episódios gravados e tal, eu fico sentindo falta, confesso. Então, tô feliz que a gente está gravando 2 semanas seguidas. Então, fica aí, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Isso aí. Lembrando a nossa queridíssima audiência qualificada, que a gente está disponível em praticamente todas as plataformas de áudio, também no YouTube, né, no canal do Segurança dos Direitos. Temos um perfil no Instagram e também temos um perfil no Twitter, que é o @seguedireitos, de forma que não faltam ferramentas de comunicação entre este podcast e a sua audiência qualificada. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai, de certa forma, dar continuidade ao episódio da semana passada, no sentido temático do termo continuidade, vamos dizer assim. A gente continua falando sobre o processo legislativo, com um querido amigo de longuíssima data, Patrick Mariano, que aceitou o convite e está aqui conosco gravando esse episódio. Queria dizer que é uma felicidade muito grande ter o Patrick aqui com a gente hoje. O Patrick tem uma vastíssima experiência, não só como advogado de movimento social, mas também como acadêmico e também como pessoa que teve a sua militância profissional muito tempo ligada ao processo legislativo, à produção de leis, trabalhou no Ministério da Justiça, e é alguém que poderá contribuir bastante com a gente na compreensão desse terreno que é um tanto quanto pantanoso, que é o terreno do processo legislativo brasileiro, né? Principalmente em matéria de Congresso Nacional e principalmente em matéria de produção de leis penais e processuais penais, né? Então, o Patrick, não tenho nenhuma dúvida que vai engrandecer bastante a nossa compreensão sobre o tema. Queria abrir aqui, então, rapidamente para o Patrick só se apresentar para a nossa audiência qualificada, dizer quem ele é, de onde ele veio, do que ele se alimenta, e para, na sequência, a gente dar início aí ao nosso bate-papo. Olá, Rafa, olá, Juni, queridos amigos, uma alegria estar aqui, eu que acompanho esse podcast desde os primeiros episódios lá, eu gosto muito do trabalho aqui de vocês e dá uma alegria, primeiro pelo programa e segundo por vocês, enfim, de estar junto aqui com vocês, debatendo esses temas tão relevantes, né, para a ciência criminal. Eu sou advogado, criminalista já há alguns anos, como a Rafa disse, a gente tem uma longa trajetória meio juntas, assim, Rafa, desde os cursos lá da advocacia popular e tal, e a Juni conheci mais recentemente, mas tanto eu quanto o Rafa pudemos participar de cursos da RENAP, e alguns deles, então, o professor Nilo e outros nomes aí, o grande Juarez, os Juarezes, né? Também ajudaram muito na nossa formação também. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Muito bom. O prazer é todo nosso, Patrick. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria, de forma rápida, fazer aqui uma nota pública, vamos dizer assim, pública, mas absolutamente pessoal, né?
a respeito dos ataques que o deputado federal Glauber Braga recebeu, ou tem recebido essa semana, em função do voto que ele deu no processo de cassação por quebra de decoro parlamentar da agora ex-deputada federal, Flor de Lis, né? O Glauber é uma pessoa, um parlamentar, digo sem favor nenhum, o melhor deputado federal, talvez o melhor parlamentar brasileiro dessa quadra histórica, principalmente em matéria de política criminal, principalmente em matéria de preservação de direitos e garantias fundamentais. E, nesse sentido, sendo absolutamente coerente com a sua postura, com a sua trajetória, com as suas convicções, ele votou contra o processo de cassação. E, no meu entender, de maneira absolutamente correta, né? O processo de cassação da deputada, e eu fui me debruçar sobre ele depois que a polêmica se instalou, ele versava basicamente sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto, esse processo existiu porque ela responde a um processo criminal em razão da morte do seu então marido, o pastor Anderson. E o segundo motivo, que justificava a existência do processo, tinha a ver com o fato dela ter adotado, digamos, expedientes heterodoxos ou pouco comuns em autodefesa, né? Expedientes usados ali, aparentemente, na perspectiva de evitar que ela fosse descoberta, né? Digamos assim. Essas são as duas razões pelas quais esse processo de quebra-decoro parlamentar existia. E o Glauber fundamenta o voto dele de maneira muito coerente, dizendo, número um, o processo do homicídio está a cargo do tribunal do júri. A gente não pode se antecipar e tentar atribuir à existência desse processo consequências que ele ainda não teve, né? E número dois, não posso punir ninguém, muito menos cassar o seu mandato, em razão dessa pessoa ter adotado, em autodefesa, expedientes pouco ortodoxos, expedientes, digamos, um tanto quanto estranhos ali, volto a dizer, na perspectiva de se defender, né? Justificativas absolutamente corretas, no meu entendimento. Número um, se fôssemos caçar todos os parlamentares brasileiros que respondem a processos criminais, haveria um déficit bastante considerável, né, da presença deles aí nos respectivos parlamentos. Muitos parlamentares brasileiros respondem a processos criminais, isso não é razão automática para a cassação de seus mandatos. Número dois, fôssemos também caçar deputados e parlamentares que usam expedientes heterodoxos em sua autodefesa, a gente estaria violando o princípio que veda a não autoincriminação, né? O princípio que veda a autoincriminação, que justamente é o princípio que permite ao deputado ser parado numa lei seca e não soprar o bafômetro, é o mesmo princípio que garante à então deputada federal Flor de Lis adotar expedientes em autodefesa que não agradem aos seus acusadores, ou que não agradem aos investigadores, e que não colaborem mesmo com a investigação. Isso é o exercício de um direito constitucional. Isso tem que ser prestigiado, né? Não no sentido de ser elogiado, mas isso não pode ser razão suficiente, razão bastante, para justificar um voto de cassação. E me espanta muito que muita gente que ligado a pautas políticas antipunitivistas tenham condenado o Glauber por essa postura, né? O antipunitivismo, e assim, por que eu acho isso, né? Porque toda a justificativa para o voto do deputado federal Glauber Braga, ela conversa com padrões de legalidade, né? O Glauber faz esse voto olhando para o princípio da presunção de inocência, que tem base constitucional, e para o princípio que veda a autoincriminação, que também tem base constitucional. Quer dizer, não é preciso fazer nenhum exercício elástico, nenhuma transgressão da legalidade para justificar esse voto, né? O antipunitivismo, ele é muito maior do que um voto que simplesmente prestigia dois princípios constitucionais. Você não precisa ser antipunitivista para falar que o princípio da presunção de inocência tem que ser aplicado na sua radicalidade, que o princípio que veda a autoincriminação também tem que ser aplicado na sua radicalidade. É preciso só você saber ler o texto constitucional e você não ter esse fetichismo com esse neoconstitucionalismo que admite a gradação dos princípios constitucionais. Ah, não, agora aqui a gente está olhando para uma mulher que é negra, que é pastora, que é evangélica, que tem uns hábitos sexuais meio estranhos. Então ali a gente vai graduar, ali a gente vai admitir
que os princípios constitucionais que vedam a autoincriminação e que prestigia e que defende a presunção de inocência sejam aplicados mais ou menos, porque ali tem umas características meio estranhas, né? É uma família muito numerosa, afinal de contas, ninguém pode ter tantos filhos assim, né? E volto a dizer, acho também que esse voto tão quase unânime contra a deputada Flor de Lis, a então deputada Flor de Lis, ele tem uma pitada de preconceito, talvez não pelos parlamentares da esquerda, não quero fazer nenhum julgamento aqui deles, mas é estranho, né? Foi quase unânime, e é estranho que tenha sido quase unânime justamente quando a deputada cassada é uma mulher pouco letrada, negra, evangélica, neopentecostal, com hábitos sexuais que fogem à moral sexual padrão, né? Descobrimos isso aí ao longo da investigação. É estranho que essa postura do Congresso tenha sido tão enfática justamente nesse momento. E volto a dizer, é estranho que o deputado federal Glauber Braga tenha sido alvo de tantos ataques, vindo sobretudo da esquerda política, justamente porque ele deu um voto que não precisou transgredir da legalidade. É um voto que é dado com um olhar literal sobre dois princípios de base constitucional indiscutível, que é o princípio da presunção de inocência e o princípio que veda a autoincriminação. Tempos muito estranhos em que um deputado federal tenha que justificar de forma tão enfática e de forma tão penosa e de forma tão difícil, porque está sendo muito incompreendido, uma posição política tão coerente, não só com a sua trajetória pessoal, com a sua postura antipunitivista, mas coerente com o texto constitucional, pura e simples aplicação do texto constitucional que foi feito ali, né? Reservemos à Flor de Lis as críticas de natureza política toda que ela merece por sua atuação parlamentar, por sua postura, por seu alinhamento absoluto com o que tem, com a questão com o mau uso da religião para fins político-eleitorais, ok, isso tudo faz parte do jogo. Agora, daí a cassar o seu mandato por quebra de decoro, baseado no fato de que ela responde a um processo criminal que ainda não teve desfecho, e baseado no fato de que ela adotou expedientes heterodoxos em autodefesa, é jogar fora, sem dúvida nenhuma, das linhas da Constituição da República de 88. Bom, então, eu queria só deixar aqui o meu registro de apoio ao deputado e dizer que ele continua, pelo menos do meu ponto de vista, do lado certo da história. Bom, então vamos dar o início agora ao bate-papo, pedindo desculpas aí um pouco também por essa introdução um pouco alongada, mas que eu acho que era necessária. Patrick, obrigado mais uma vez por estar aqui. Como eu te falei, como eu apresentei no início do episódio, a ideia é que um pouco hoje a gente conversar sobre um processo legislativo, que eu sei que é algo que você tem bastante experiência. Você tem uma experiência pessoal bastante intensa nesse campo. E queria aproveitar a sua presença para que a gente explorasse, sobretudo, o processo legislativo que tem a ver com matéria penal e processual penal. E queria que você começasse um pouco esse bate-papo contando um pouco dessa tua experiência pessoal e um pouco sobre os principais problemas que você, ao longo do exercício dessa experiência pessoal, identificou, sobretudo no que diz respeito à produção de normas da área de direito penal e de processo penal. Bom, Rafa, assim, só solidariedade aí, né, ao Glauber também, um grande colega, grande amigo, e assim, eu não conheço bem o caso, vi pouca coisa, mas também não dá para... A convicção do parlamentar é algo sagrado, né? Então, ele teve esse entendimento e ele tem que ser respeitado, não dá para ser achincalhado, né? Por defender, e a política está tão ausente mesmo de gente que tem convicção e defende suas convicções mesmo que seja contra a maré. Então fica nosso abraço também aqui ao Glauber, e um grande parlamentar e grande amigo também. Bom, Rafa, um pouco que a gente estava conversando aqui no aquecimento, no cafezinho, né, do programa, a questão principalmente dos códigos, eu acho que é o lema mais dessa série de vocês, né, o que a gente tem observado, assim, o que eu observei no período que eu fiquei
Ministério da Justiça, todo o período que eu fiquei na Câmara, né, algo que para a política criminal é algo que eu vejo como muito importante, de uma guinada que teve na centralização dos projetos de reformas penais, no sentido de uma perda do protagonismo do Poder Executivo e um maior aumento do protagonismo da política do Congresso, do Parlamento. Então, eu situo essa passagem, Rafa e Júnior, acho que a última grande iniciativa de reforma penal puxada pelo Executivo nos moldes tradicionais de produção da ciência penal, qual que é o modo tradicional, então, para os nossos ouvintes? O Poder Executivo convoca uma comissão, escolhe os maiores especialistas do país naquele determinado tema, ele dá condições de trabalho para esses especialistas e dá um prazo de trabalho. Tá? Então, isso foi o que tradicionalmente se produziu do ponto de vista legislativo no Brasil até mais ou menos o final do governo Fernando Henrique. Tá? Então era mais ou menos isso. Olha, eu preciso atualizar o Código Penal. Então, eu vou buscar na Universidade Federal do Paraná, na USP, na Federal do Rio, na Federal de Pernambuco, do Amazonas, aqueles especialistas em matéria penal daquilo que eu quero efetivamente atualizar. Vou pegar os melhores, entendeu? Então, eu acho que essa forma de produção legislativa ela traz muito mais segurança científica. E aí, você dando prazo para esses especialistas, quando você tem o documento na mão, você já fez um amplo debate na sociedade, você leva ao Congresso. Então, fica muito mais difícil para o Congresso querer interferir nesse trabalho desses especialistas. É claro que o Congresso iria interferir também. Mas eu coloco como ponto-chave da virada foram as jornadas de processo penal, de reforma de processo penal, do governo Fernando Henrique. Acho que eram jornadas constitucionais de reforma do processo penal. Então, o ministro da Justiça à época, acho até que era o Zé Carlos Dias, o Gregório, não lembro, ele montou uma comissão de juristas para reformar o processo penal brasileiro de acordo com a Constituição. Tá? Então está lá o Scarance Fernandes, a Ada Pellegrini, não lembro mais quem, e eles apresentaram, de fato, uma série de mudanças pontuais na legislação de processo penal, que inclusive a nova lei das cautelares, aprovada muitos anos depois, vem desse debate feito no Executivo. Então esse foi o último. Tá? E o que é importante para a gente e para o campo progressista? Que depois dessa iniciativa do governo Fernando Henrique, não houve nenhuma outra iniciativa nesses moldes pelos governos Lula. Então, essa foi a última participação do Executivo numa grande reforma penal. Depois, nos governos do lulismo, do PT, esse protagonismo acabou indo para o Congresso. Então, é o Congresso que passou a montar comissões de reforma de leis penais e ele passou a tocar diretamente. Entendeu? Então, essa passada de bola, eu acho que ela vem, se você me perguntar, né, que eu acho que se deve isso. Eu acho que, primeiro, a questão penal não estava no norte do PT ou do partido da esquerda quando assumiu. Não foi tratado como algo principal assim na agenda política. Essa é uma coisa. E outra é o avanço do populismo penal no Congresso. Então, dava voto, e ainda dá, né? Dava destaque. Debater questões penais, aumento de pena. Então, acho que juntou a fome com a vontade de comer, na verdade. O Executivo não quis mais e o Legislativo quis muito. Então, é daí que vem esses novos projetos de reforma, tanto do Código de Processo Penal, quanto do Código
penal, tá? Eu quero fazer uma observação aqui, e é realmente algo bem... Talvez até uma dúvida minha. Eu não sei se os governos do PT estavam necessariamente sem foco na questão penal, porque eu acho que até estavam, acho que a produção legislativa durante os governos do PT nos mostram que existia, digamos, um interesse até geral, assim, da sociedade de prestar atenção ou ter foco na questão penal. Me parece que talvez o problema não seja tanto uma falta de foco na questão penal e mais uma postura de prestigiar, digamos, essa autonomia institucional que é muito característica dos governos do PT, né? Como eles, enfim, fortaleceram diversas instituições no âmbito do executivo, acho que talvez isso se reflita também na maneira como o próprio governo deixou bastante à vontade, talvez, o legislativo para assumir esse tipo de pauta. Será que não? Assim, é só uma coisa que me veio à cabeça quando você falou isso, porque eu não sei se eu vejo um desinteresse sobre a questão penal nos governos do PT. Bom, se me permite, Patrick, antes de você tomar a palavra de volta, o que eu penso? Eu penso que, assim, eu sou um pouco mais radical nessa crítica. Eu acho que, de fato, o PT manifestou um desinteresse absoluto em matéria de formulação de política criminal. E, assim, pensar que ele manifestou desinteresse é mais confortável para mim do que pensar que tudo que foi feito de errado foi feito interessadamente, né? Pensar que o resultado legislativo que a gente teve foi fruto de um certo afastamento, foi fruto de um certo... estamos relegando a questão penal para um segundo plano, porque na nossa avaliação, nesse momento, existem coisas mais importantes para serem legisladas, ou para serem decididas, ou para serem incorporadas à gestão pública. É melhor do que pensar que o conjunto de ações ou omissões dos governos petistas em matéria de política criminal tenha sido coisa absolutamente deliberada, sinceramente. Agora, Patrick, você toca num ponto que eu acho que é fundamental. De fato, se a gente olhar a história da formulação legislativa brasileira, principalmente da legislação codificada, a gente vai ver exatamente o que você falou. Comissões de juristas sendo formadas a partir de um chamado do Poder Executivo, né? Trabalhando com tranquilidade, com estrutura, para poder produzir um marco normativo profundo, interessante, avançado, né, relativamente àquele tema, e depois esse anteprojeto, né, e aí se chamava isso de anteprojeto, porque ele era elaborado por comissão de juristas e não por parlamentares, então por isso que não dava o nome de projeto, dava o nome de anteprojeto, e a gente então via esse anteprojeto sendo submetido ao parlamento para ser submetido, sim, ao escrutínio, à avaliação, à reformulação, ao aperfeiçoamento, à crítica livre dos parlamentares, né? Era assim, né? E eu não tinha realmente na cabeça esse marco temporal aí que você colocou para a gente de forma tão clara, que isso funcionou até esse momento, né? O fato é que depois a coisa degringolou de uma forma bastante preocupante, no sentido de, tudo bem, o protagonismo legislativo, ele sem dúvida nenhuma é do parlamento. Agora, o parlamento, por ser uma casa muito numerosa, né, muito, entre aspas, desorganizada, muito porosa, muito sujeita a múltiplas influências, também seria, de certa forma, esperado que o executivo desse o passo inicial, ou desse o primeiro passo, ou desse os primeiros passos, né, vamos dizer assim, na elaboração daquelas matérias mais sensíveis, né, que são, sobretudo, as matérias codificadas, né, como é o caso do Código de Processo Penal, como é o caso do Código Penal, como é o caso do Código Civil, Processo Civil, e por aí vai, né, leis penais mais sensíveis, leis processuais penais mais sensíveis, né. Mas eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, quer dizer, essa avaliação, ela está em alguma medida correta? Ela faz algum sentido?
O que você diz assim a partir da tua experiência? Então, eu achei muito legal a abordagem de vocês, e de fato, assim, eu acho que não é só um abandono. Eu acho que faltou a gente ter colocado no meio desse tempero todo o cálculo eleitoral, né? E aí, se a gente vê lá aquele filme, o 13ª Emenda, 12ª Emenda, que ele trata um pouco semelhante de como os democratas nos Estados Unidos, depois de terem perdido algumas eleições, eles passaram a adotar uma política criminal muito próxima dos republicanos, né? Justamente pelo cálculo eleitoral. Então, acho que tem esse outro elemento aí. Essa sanha, né, dos meios de comunicação, da questão da violência, levou a um amansamento da esquerda sob o viés eleitoral nesse ponto, né? Então, acho que esse é um elemento também. Então, é claro que você tinha outras questões sociais para estar cuidando, mas a política criminal é uma questão nodal do Estado, né? Então, e outra coisa, se a gente for pegar, quem é que gere o sistema prisional são os poderes executivos. Entendeu? Quem é que está com a bucha digamos, a bucha, quem é que está com a bomba nas mãos das cadeias superlotadas, do grande encarceramento, é o poder executivo. O poder legislativo não tem essa responsabilidade, né? Então, nesse sentido, quem deveria fazer a política criminal deveria ser o poder executivo, né? A partir do seu pensamento, da sua ideologia, porque é ele que gere tudo, as crises, crise penitenciária, crise de revolta, tudo cai na mão do executivo. Então, como é que você tem um partido, como é que você tem uma proposta de poder que você abre mão disso daí, de você executar a sua política criminal, né? Tipo, qual a política criminal que eu quero pelos próximos anos? Porque isso tem a ver não só com o sistema penal, mas tem a ver com toda uma gama de relações sociais que não deve ser descuidado. Então, acho que esse outro elemento também, porque é isso. No final, quem é que tem que construir o presídio? É o Poder Executivo. No final, quem é que vai ser responsabilizado na ONU, na OEA e vai ser condenado? É o Poder Executivo. Né? Bem, por isso que eu digo que eu não vejo um desinteresse sobre a questão penal nos governos do PT. Eu acho que talvez ele tenha, de fato, deixado a produção legislativa mais à vontade, assim, mais confortável nas mãos do Congresso, né, sem grandes estímulos do Executivo, mas eu acho que a questão penal foi uma questão central, sim, para o governo executivo e, desculpa, Rafael, eu acho, talvez seja, né, o pessimismo da razão aqui, mas eu, sinceramente, embora gostaria de acreditar que tenha sido uma produção político-criminal ingênua, eu acho que foi muito mais voluntária, assim, por parte dos governos do PT, infelizmente. Eu tenho esse pessimismo, assim, de entender que talvez não tenha sido uma coisa tão sem querer, assim. Não, entendo. Enfim, talvez você tenha razão mesmo, e eu que estou sendo ingênuo mesmo, como você falou. Mas, Patrick, quais você identifica que seriam as principais desvantagens desse deslocamento do eixo, né, da produção legislativa, da liderança do Poder Executivo para o Congresso Nacional, né? Afora que você simplesmente perdeu a presença de juristas destacados e com amplo conhecimento, né, científico nas respectivas áreas de saber, né, atuando na linha de frente da produção legislativa. Quer dizer, afora isso, afora que esse deslocamento do eixo do Executivo para o Congresso Nacional, ele trouxe uma certa pobreza intelectual para os projetos de lei. Isso pode ser aferível muito, muito empiricamente, né? Dá uma lida no que foram as leis,
de 2002 para cá e o que foram as leis anteriores a 2002, que a gente vai ver até em termos de técnica legislativa e tudo mais, uma diferença muito grande. Mas, além disso, quais que você acha que foram as principais consequências desse deslocamento de eixo? Ô, Rafa, cara, é isso, cara, você pegou no ponto central aí. De fato, por exemplo, isso se reflete na composição, né? Eu acho que a do CPP ainda é uma de transição, assim, porque lá tinha o professor Jacinto, mas você vê que até na do CPP, se a gente for pegar, eu até peguei aqui os nomes, ó. Alguns eu conheço, por exemplo, tá na do CPP quem? O Sandro Torres Avelar. Quem é o Sandro Torres Avelar? Vocês devem ter ouvido falar agora no governo Bolsonaro, mas ele estava lá representando a Polícia Federal, delegado da Polícia Federal. Tá? O Fabiano, conheço o Fabiano, gente boníssima e tal. Fabiano, consultor legislativo, estava na comissão como titular. Tá? O Tito Souza do Amaral, se eu não me engano, também pessoa que eu conheci, que eu respeito, mas o Tito entrou na comissão também. Eu acho que ele foi assessor do Demóstenes Torres, da época, eu acho, se eu não me engano. Tá? Então, você vê que é diferente a composição. Né? Assim, com todo o respeito que eu tenho por esses nomes e tal, eles não são considerados os maiores especialistas em processo penal no Brasil. Né? Se eu for perguntar para qualquer estudante hoje se conhece esses nomes, se já viu livros publicados e tal, você vai ver que não. Né? Então, mas por que isso? A culpa não é deles, o convite foi, eles aceitaram e tal. Mas eu acho que aí a questão aí um dos primeiros efeitos é já de origem da proposta. Porque como é que você vai... Então eu fico imaginando a dificuldade do professor Jacinto de convencer o delegado, convencer representante do MP, do sistema acusatório, falar do sistema inquisitório, o que é o sistema inquisitório, o que é a questão, a importância da Inquisição, das bulas papais, tudo aquilo que o professor dá na Federal do Paraná, que está no cerne da vasta obra que ele tem publicada. Como é que você vai convencer um delegado da Polícia Federal que tem uma mente totalmente inquisitorial? Né? E aí o discurso vai para, é bom, porque aí ouviu vários setores. O caramba que é bom, porque são lugares, são patamares de intelecto, de estágios de pesquisa, de intelectual e de produção científica, muito desiguais. Você pegar um cara, igual o professor Jacinto, ele está aqui, entendeu? Você pegar um promotor de justiça, um delegado, vai estar aqui, vai estar... Não tem como conversar, entendeu? Então esse que é o problema. E aí você já tem na origem já um problema no próprio texto final, porque o texto final vai ser um texto que vai ter que adaptar. Patrick, eu queria explorar um pouco contigo o seguinte: há algum sentido na composição dessas composições, né? Na composição dessas comissões a partir de critérios de representatividade institucional? Porque eu vi muito isso sendo observado nos governos petistas, né? Os grupos de trabalho, acho que às vezes nem chamavam de comissões, né? Mas os grupos de trabalho que eram criados para propor anteprojetos de lei ou para trabalhar junto com o Congresso ou junto com o relator na produção de uma determinada lei, ele sempre observava critérios de representação institucional. É bem isso que você falou. Então tinha lá um representante do MP, um representante da Polícia Federal, um representante de não sei aonde, um representante de não sei onde. Curiosamente, a representação das agências de persecução penal era muito mais prestigiada do que a representação da defesa, né? Vamos dizer assim. Tinha muito mais agências lá de persecução penal do que defensoria pública, vamos dizer, né? Ou do que institutos de defesa de direitos, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, eu sempre observei isso. Mas tinha algum sentido nisso? Quer dizer, ou pelo menos algum sentido declarado? Quer dizer, isso era mesmo uma proposta? Vamos popularizar, vamos democratizar a formulação legislativa, vamos trazer gente de várias instituições para falar a partir dos seus pontos de vista, né? E com isso foram enxotando a academia, né? E com isso foram enxotando o saber científico, né? Mas havia alguma lógica nessa proposição? Rafa, acho que no executivo, até assim, algumas coisas até se explicam, assim. Por exemplo, se você vai fazer, né, depende muito do tema a ser tratado.
que eles podem tratar, por exemplo, construção de ouvidorias públicas. Aí você tem que chamar, eventualmente, as polícias, né? Então, por exemplo, no próprio Ministério da Justiça, tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Lá a função dela é reunir todos os secretários de segurança pública, né? Então, eu acho que, assim, a princípio, dependendo do tema, você vai ter que, inevitavelmente, se você vai tratar de uma questão estrutural, você chama alguém da polícia. A questão, eu acho, é que esses grupos ou essas corporações, eles vêm num crescendo de fortalecimento. Então você vê, a Polícia Federal mesmo, ela ocupa muitos cargos no MJ, desde os governos do Lula, mas muitos cargos de confiança. Então você tinha delegados que ocupavam DS5, DS4. Para vocês terem uma ideia, na gestão petista mesmo, durante os anos de gestão petista, a PF tinha, e ainda deve ter, um delegado liberado para ficar no Congresso Nacional com um cargo de confiança do Ministério da Justiça, para ter uma ideia, para fazer lobby, para defender os interesses da Polícia Federal lá. E algumas vezes essa defesa do interesse era contrária aos próprios interesses do Ministério da Justiça. Para você ter uma ideia de como o problema ele é mais embaixo ainda, né? E aí a questão da composição vira isso. Então você perde um pouco esse foco de pegar as melhores mentes para a produção de códigos ou de leis especiais e tal. Então, se for pegar, peguei aqui a comissão, o anteprojeto de Código Penal, esse é do Código Penal, tá? 2011, são 19 integrantes. Então, como é que você vai chegar com 19 integrantes, como é que você vai chegar num texto, né? E outra coisa, outra característica dessas comissões é colocar gente do judiciário. Então, bota alguém do STJ, ou coloca alguém do Supremo. E, assim, é óbvio que com todo notório saber de um ministro do STJ, não é alguém que não vai saber do que está falando. Mas, não pode não ser a especialidade dele, né? Então, o fato de ser ministro do STJ, ser ministro do Supremo, não habilita necessariamente a você discutir processo penal, por exemplo, né? Claro. Então é isso. Aí a comissão de Código Penal são 19 integrantes. 19. Como é que você lida com 19 integrantes com a produção de algo tão complexo como é uma nova codificação? E aí sim, como o Rafa colocou, as consequências disso, né? As consequências de fato são textos normativos marcados, que tem uma marca não pela o que se acumulou, digamos, de conhecimento na área de produção penal, com todos os princípios, com todas as garantias, aquela coisa da leis penais em branco, os termos vagos, né? Até, por exemplo, na questão da dosimetria das penas. Então, isso acaba refletindo nisso. Então, você tem textos penais confusos, você tem redações pobres, você tem termos vagos, então é o que mais tem, né? Mas você pegar essas leis novas penais, principalmente ligadas à corrupção e tal, você tem penas de 2 a 12 anos, né? Pena mínima de 2, máxima de 12. Isso é uma loucura, né? Então, o que a gente tentava fazer no Ministério da Justiça era um pouco para discutir com os parlamentares, falar, vocês estão colocando uma pena para esse crime aqui, que é ligado à malversação de recurso público, tal, que é maior que sequestro, entendeu? Então, e aí que o pessoal falava, né, que se falava no Congresso, é o sequestro que está baixo. Então é óbvio que isso vai gerar uma inflação legislativa. Você coloca uma pena de 12 anos para peculato, uma pena de... Não lembra de lavagem agora, lavagem de dinheiro. Mas é uma coisa absurda. O que se fez em matéria penal nos últimos anos é uma coisa absurda. E você, como que fala, se trouxe o caos para as leis penais, né? Então,
esse desequilíbrio, como que eles vão corrigir esse desequilíbrio agora? O problema é esse, que eles não vão corrigir o desequilíbrio em cima desses abusos, mas eles vão subir os outros, entendeu? Então, tipo, se você for falar que está desequilibrado hoje o crime de homicídio, eles vão querer subir. Então, acho que esse é um dos efeitos também. Mas, e tem outro elemento que é assim, você participar de uma comissão dá um cartaz profissional, né? Então, você tem ali, além desses grupos de interesse, você tem aquelas pessoas que giram em torno dos parlamentares. Então, tem um advogado que é meu amigo. Então, você vê, nessas comissões aí que eu mencionei, você tinha 2 parlamentares que eram centrais, que eram o Demóstenes e o Pedro Taques, que eram meio que comandavam as questões jurídicas ali, e eles colocavam os advogados ou os juristas próximos a eles nessas comissões, que é uma forma também de prestígio, né? Era mais antes, né? Eu acho que o prestígio dos anos 80, era muito maior do que prestígio você participar dessas comissões hoje. Então, até essa lógica, ela é, como fala, ela é trazida para a representação, entendeu? Então, esse que é o nosso drama. Eu fico imaginando também o seguinte, né, Patrick, o Congresso Nacional, por sua natureza, e tem que ser assim mesmo, de todos os poderes é o que tem maior densidade democrática, ele é muito poroso a influências de qualquer natureza, de todo tipo, inclusive as influências de grupos de interesse. E influências que muitas vezes são legítimas, não são influências ilegítimas, né? São influências que se operam. Aqui, no Brasil, a gente pegou o vício de achar que o lobby é uma coisa intrinsecamente ilegal, né? É uma coisa abominável, né? Nos Estados Unidos, essa é uma atividade extremamente organizada. Ô, Rafa, pegando carona só nesse ponto aí que você falou, o engraçado é que quem mais criminaliza o lobby é quem mais faz, né? Então, se pegar aquela turma lá, os lavajatistas e tal, viam o lobby como crime, e eles eram os que mais faziam lobby lá no Congresso, nos meios de comunicação e tal. Me desculpa, só botei esse parênteses aí no meio que... Não, bem lembrado. Exatamente. Mas é consequência da falta de regulamentação, né? Fica mal visto e, ao mesmo tempo, feito de forma questionável. Não, você tem toda a razão. Inclusive, nas mensagens que vieram à tona, né, pela Vaza Jato, você via ali um esforço institucional, sobretudo do Ministério Público Federal, né, lá de Curitiba, um esforço institucional explícito, no sentido da coisa das 10 medidas, né? Eles tinham assessoria de imprensa, eles gastavam recursos públicos para fazer valer o entendimento, a concepção deles acerca deste ou daquele outro desenho legislativo, né? Muito grave mesmo. Mas eu dizia o seguinte, Patrick, dentro dessa lógica, né, como eu falei, do Congresso Nacional ser mais poroso mesmo, estar mais sujeito à influência e às demandas desses grupos de interesse, acaba sendo que quer dizer, o Congresso já é poroso por si só, e aí quando você ainda tem uma comissão que foi constituída, um grupo de trabalho que foi constituído a partir de critérios representativos, essa sujeição às influências dos grupos de interesse, que ela se torna praticamente incontrolável, né? Porque uma coisa é você exercer algum nível de influência lá sobre o Juarez Tavares, que está lá integrando uma comissão de juristas do Código Penal. Então, talvez a Polícia Federal tenha uma demanda lá voltada para a questão da tramitação do inquérito policial, etc, etc. Fico imaginando como é que eles abordariam o professor Juarez, né? Vou mandar uma carta, ia ter que juntar uns pareceres, ia ter que fazer umas coisas assim, né, para poder justificar aquela preocupação deles e por que aquele dispositivo deveria ser tratado de uma maneira e não de outra. Agora, eu fico pensando um grupo de trabalho, né, que tem ali mesmo um delegado de Polícia Federal, que tem contato direto com a chefia e que está... Quer dizer, a porosidade, quer dizer, a possibilidade dessa matéria legislativa ser influenciada, né, por múltiplos fatores, e fatores às vezes até ilegítimos, ela é muito maior, né? Rafa, assim, dos grupos de advogados, você diz? Claro, com certeza.
Porque aí você está falando, uma coisa é o cara chegar num professor do porte desses que a gente mencionou, né? Chegar no professor Nilo, no professor... qualquer um desses nomes aí que a gente admira e respeita, e o cara vem falando groselha. Outra coisa é ele chegar num cara que é consultor legislativo, ou que está ali porque o deputado ou o senador colocou, é óbvio que o cara vai acatar, né? Então, muda tudo, né, cara? Na verdade, começa errado desde o início. E aí algo começa errado, o meio vai ser errado e o fim vai ser errado. Não tem como não dar errado, né? Você concentrando e centralizando, pode ser que piore o texto. Não vou dizer que não vá piorar. Mas, pelo menos, ali tem um norte, né? Então, o professor Jacinto falava mesmo isso, que se tentou ali mudar a matriz inquisitória, não se conseguiu. O próprio professor Jacinto reconhece que algumas coisas ali têm de sistema acusatório e tem outras que... Isso lá no projeto inicial, que eu nem sei como está agora. Mas lá no projeto inicial, o professor Jacinto já fazia essas ponderações com muita elegância e tal, no sentido de que ficou meio híbrido. Mas na vontade dele teria que ser algo essencialmente acusatório, né? E se for pegar o Código Penal, então, aí a bagunça é mais generalizada ainda, né? Tem a comissão da LEP também, que eu estava vendo, também vai nesse mesmo sentido. Então, esse que é o problema, eu acho, assim, um problema grande do ponto de vista de política criminal, porque o impacto disso daí nos próximos 40, 50 anos vai ser muito grande. Então, quando você muda o código, você está projetando 50 anos para frente, né? Claro que a gente tem uma profusão de produções de leis penais que acabam... Mas um código é algo que eu vejo como meio sagrado, assim, no sentido de deveria ter um cuidado mais especial, né? Um cuidado com mais seriedade, né? Mas em matéria de política criminal, essa desorganização ou esse pouco apreço pelo rigor científico, pelo rigor técnico, ele produz danos nefastos, né? Porque é uma coisa que está diretamente associada à população prisional, que está diretamente associada à superlotação das cadeias, ao aprofundamento do processo inquisitivo, em detrimento do processo acusatório, né? São consequências que se desdobram assim no tempo, sem dúvida nenhuma, por muitas décadas, né? Quer dizer, agora a gente fez, eu e a Júnia entrevistamos aqui há pouco tempo aquele juiz João Buch, lá de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Ele dizia que agora que ele começa a sentir concretamente os efeitos do projeto do Moro, né? O projeto antipobre, sobre a questão da execução penal. Né? Quer dizer, um projeto que já está aprovado há mais de um ano. Né? Agora que ele começa a sentir os efeitos disso. E sente em larga escala, e sente perigosamente. Né? Então, é isso mesmo que você falou. A gente está contratando um futuro muito ruim quando a gente aposta nesse tipo de modelo. Né? E é um futuro de longo prazo. Né? Eu acho que uma boa ilustração disso que o Rafael falou é a projeção do CNJ dos gastos com o sistema prisional em função do pacote anticrime, né, que o CNJ prevê um aumento nos gastos com o sistema prisional para os próximos 4 anos na casa dos 95 bilhões de reais. É um troço absolutamente, assim, incomensurável, né? É surreal para a gente pensar. E as consequências disso é como o Rafael falou, a gente não vai sentir agora, né? A gente vai sentir daqui a alguns anos, quando a gente vê concretamente a precarização e o desgaste cada vez maior do sistema de justiça criminal. Ô, Júnior, e você vê que não se conversam, né? Porque o CNJ tem a preocupação com isso, com essa projeção, a academia tem uma preocupação, o Congresso, isso não chega ao Congresso, e geralmente os congressistas acabam virando gestores do Poder Executivo e vão ter que lidar com esse problema. Então, vira vira água e óleo, assim, as coisas vira uma coisa totalmente... O CNJ está preocupado, o Executivo vai ter que construir, e
E é isso, e essas comissões, ou o Congresso, acabam discutindo o mundo totalmente a par dessas questões, né? Tem uma questão também, e eu acho que toca um pouco nesse sentido, que me parece, especialmente pensando, né, na conjuntura de hoje, assim, me parece que digamos, essa guinada mais conservadora no legislativo acaba privilegiando o diálogo com atores que, enfim, conversam ideologicamente com esses novos representantes nessa guinada à direita, certo? E eu acho que o grande problema disso é que, do ponto de vista político-criminal, os problemas levantados por essa parcela conservadora, tanto do legislativo quanto dos atores que estão conversando ou dialogando com o legislativo para a produção de lei penal, são problemas levantados, em geral, em falsas questões político-criminais, ou então até mesmo em uma deturpação dos problemas, dos reais problemas político-criminais, né? Então acaba que a gente tem um legislativo que não está atento para, digamos, materialidade do sistema de justiça criminal, e por outro lado está se pautando num discurso que é empiricamente falso, né? O que é, muitas vezes, assim, como por exemplo, o discurso da redução da maioridade penal, que é um discurso que a gente vê reiteradamente sendo requentado no legislativo, que, em geral, é uma resposta bastante imediata a problemas, enfim, a situações concretas na sociedade, né? Situações muito particulares que não correspondem à realidade, né? Porque quando você vai ver em números mesmo, crimes praticados por pessoas menores de 18 anos correspondem a coisa de, tipo, 3% do universo total de crimes praticados no Brasil. E, por outro lado, crimes não, né? No caso, atos infracionais praticados por adolescentes, corresponde a coisa de 4%, 3%, 4% do universo da totalidade das condutas que violam normas penais, ou, enfim, no Brasil. E, no entanto, né, dá a entender que o problema é um problema político-criminal real, muito grande, muito concreto. Então se trabalha em cima disso, quando na verdade não é. E bastaria um interesse em procurar esses dados para você perceber que, na verdade, o interesse que está sendo debatido ali, ou que está sendo traduzido nessa produção legislativa, não necessariamente corresponde à realidade, né? Mesma coisa com o pacote anticrime, né? A redução da criminalidade, com o favorecimento de uma persecução penal mais rigorosa, talvez, quando a gente vai perceber que, na verdade, o que você está fazendo é só promovendo uma maior violência penal ali, que não tem contato com a realidade. E eu acho que isso se deve justamente a esse, digamos, essa guinada conservadora do legislativo brasileiro, da política brasileira, de um modo geral. Eu acho que dá pra gente admitir isso, e os atores que você vê dialogando com esses representantes no legislativo. Eu acho que é isso, concordo, e você traz uma coisa que é fundamental, é que essa realidade que a gente está debatendo é um pouco uma realidade lá atrás, assim, porque a atualidade, aí se for entrar em Bolsonaro e Temer e tal, é isso, é o projeto anticrime lá do Moro, que foi enviado pelo Executivo sem justificativa. Então, ou seja, essa realidade que a gente trabalhou aqui no debate hoje é uma realidade de governos democráticos ainda, né, do PT, PSDB e tal. Então é uma crítica muito focada nesse período histórico.
O novo período histórico consegue ser ainda bem pior, porque é isso, o ministro da Justiça, ele envia o projeto sem justificativa, não diz de onde que vem, quais são os pressupostos. Então, ou seja, não só o executivo não está formando comissões com especialistas, como o executivo está mandando um papel lá. As favas da técnica legislativa. Então, o nosso drama é esse, que o amanhã vai ficar pior, entendeu? Então, ou agora, eu não tenho muita esperança mesmo, mais na lógica pessimista, mas ou no eventual retomada de um governo de centro-esquerda e tal, vai ter muito trabalho nesse campo, né? Mas é difícil, não sei nem por onde começar, na verdade, mas precisaria primeiro ter, de fato, uma vontade política. Não sei se vai ter também, nem sei se vai ter como, do ponto de vista de correlação de forças, um novo governo de centro-esquerda, como é que ele vai conseguir navegar nesses mares aí. Mas eu acho que a Lava Jato, as prisões de dirigentes políticos, a criminalização da política, foi uma demonstração empírica para a esquerda brasileira, no sentido da própria pele. Então, eu tenho esperança que essa experiência empírica de sentir na própria pele a força do sistema punitivo possa trazer reflexões, possa trazer mudanças daquilo que se perdeu a oportunidade de ter sido feito lá no passado. Então, é duro a gente ter esperança em algo que é uma dor, né, algo que corta, né, são as prisões. É um trauma. Mas, se nem com isso tiver, aí, de fato, a gente pode cuidar de fazer outra coisa e vamos vender pastel na feira, porque ciência penal acaba. Isso que você falou é algo que eu ia comentar também. Pra gente, a gente fica numa situação muito frágil, né? Porque ainda que a gente tenha representantes no legislativo que estejam mais alinhados com, enfim, progressismo político mínimo, digamos assim, ainda assim, a gente, na hora do diálogo com esses atores, digamos, da sociedade em geral, que estão fazendo esse debate no legislativo, no Congresso, se não existir uma preocupação de retornar, né, digamos, a prestigiar essas pessoas que estão pensando teoricamente a partir da academia, criticamente, a questão penal, a verdade é que o diálogo com movimentos sociais, por exemplo, é um diálogo que acaba também recaindo num certo conservadorismo penal e que é igualmente prejudicial, né, no fundo. Então, a gente, nesse possível retorno hipotético que você coloca, talvez a gente tenha que tomar esse cuidado e fazer, forçar, digamos, esse prestígio a realmente essas cabeças que estão pensando uma racionalidade penal dentro dos limites do possível de uma racionalidade penal, mas que estão pensando, né, numa contenção do poder do Estado através de uma certa racionalidade penal para fazer o diálogo legislativo, porque se for apenas para ouvir representantes, né, de um progressismo meio abstrato, a gente continua com os mesmos problemas. Talvez um pouco reduzidos, mas problemas igualmente, né? Ótimo, muito bom. Pessoal, infelizmente a gente está com nosso tempinho estourando. A gente vai ter que encerrar esse episódio, que está realmente um bate-papo muito gostoso, muito produtivo. Espero que o Patrick aceite novos convites para estar aqui conversando com a gente sobre talvez o aprofundamento deste assunto e talvez outros assuntos. O Patrick tem uma pesquisa muito interessante sobre prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Eu queria, em algum momento, também conversar com ele sobre isso aqui no podcast, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Patrick, queria agradecer muito a tua presença, dizer que foi muito proveitoso, e ter certeza que isso que galvaniza muito bem
o nosso projeto futuro de debater detidamente. Esses 2 episódios sobre o processo legislativo galvanizam muito bem o nosso projeto futuro de debater detidamente o projeto de Código de Processo Penal que está tramitando e parece que em vias de ser aprovado. Obrigado mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Passo agora a palavra para a Juni se despedir e, por último, tá contigo aí já para dar o seu tchau para a galera. Pois é, eu sei que tivemos alguns problemas técnicos aqui com o episódio, espero que a mágica do nosso editor consiga deixar, enfim, a oitiva do episódio o mais agradável possível para os nossos ouvintes. Mas esse debate sobre produção legislativa penal é um debate que realmente deixa a gente bastante encantado, né? Porque a gente se vê obrigado a pensar não apenas racionalidade penal e política criminal, mas política de fato, e acho que isso sempre pega, enfim, numa parte diferente do coração, especialmente pra gente aqui no podcast, né, Rafa? Patrick, foi muito legal conversar com você. Concordo que temos que retornar, né, trazer você aqui mais vezes, explorar um pouco mais essa tua experiência. Inclusive, tuas pesquisas, porque sei que você tem pesquisas muito interessantes em outras áreas também. E, enfim, agradecer a tua presença. Foi muito legal passar a palavra para você se despedir da nossa audiência. Nos vemos na próxima semana. Ô, Juni, Rafa, eu que agradeço, cara. Mas eu gostei muito também. De material, Rafa, eu acho que tem algumas pesquisas. Eu acho que tem uma do IBCCRIM que fala sobre produção legislativa penal, não lembro o nome do autor, mas tem lá em Brasília também tem uma, acho que a Carol Costa, mas tem muito pouco. Inclusive eu vou aproveitar aqui o programa agora e fazer um convite também para vocês, para a gente produzir um texto junto, mais ou menos em cima do que a gente fez aqui, e a gente escreve, eu acho que a gente precisa escrever sobre isso, né? Sobre não só do ponto de vista dos códigos, mas da questão legislativa mesmo. Então a gente tenta botar no papel, Rafa, isso daí, e vamos desdobrar, a gente podemos trazer também outras pessoas, podemos fazer um só sobre produção legislativa mesmo, penal, né? Acho que é legal, e é isso, é legal por isso que a Juni falou mesmo, que mistura política, mistura lei, mistura coisa, que é algo que no ensino jurídico tradicional acaba passando ao largo, né? Infelizmente. Então, estamos aí, estamos à total disposição e fica aí o desafio para a gente tentar escrever. Eu já entreguei minha tese agora, quer dizer, entreguei ainda não, vou depositar dia 30. Então, agora, em tese, estou um pouco mais tranquilo. Mas brigadão mesmo pelo convite aí. Vocês são demais, eu adoro o programa. Valeu, pessoal. Então é isso. Um abraço, até a próxima semana.